Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aonde você estiver. Eu sou Thiago Lustiquete. Sejam bem-vindos ao canal Desvendando Mistérios. E a segunda palestra desse momento histórico ocorrido no Senado Federal em comemoração ao Dia Mundial da Ufologia no dia 24 de junho foi Robert Salas, que em 1967, como militar, era o responsável por mísseis nucleares. Ele foi testemunha principal quando um objeto voador sobrevoou a base de Malmstrom, em Montana, nos Estados Unidos, e desativou as ogivas nucleares desses mísseis. Ouça o que seja militar tem a dizer. Mas antes de darmos início à palestra legendada e dublada de Robert Salas, você não é inscrito ainda no canal? Corra, não perca tempo, se inscreva no canal. Marque também o lembrete, aquele sininho, para sempre que tiver um vídeo novo, você ser avisado. Deixe também seu like em todos os vídeos do canal, são mais de 300 vídeos. E por fim, mas não menos importante, deixe a sua opinião nos comentários desses vídeos. Vamos então para a palestra no Senado Federal em comemoração ao Dia Mundial da Ufologia, com os senhores Robert Salas. Do senhor Bob Salas, ele que é formado pela Academia da Força Aérea dos Estados Unidos, foi oficial de controle de lançamento de mísseis Minuteman do Esquadrão de Mísseis Estratégicos da Base Aérea de Malmstrom, Montana, lá nos Estados Unidos, estado de Montana, nos Estados Unidos. Ele testemunhou a presença de UFO, que desativou 10 armas nucleares na instalação de controle de lançamento onde ele estava no comando. Então, ele vai fazer para a gente a palestra, quem eu agradeço muito por ter vindo ao Brasil, nos brindar com a sua participação. Eu já tinha visto o senhor em alguns documentários, e muito obrigado em nome do Senado Federal. Thank you, Senator Girão. Obrigado, senador Girão. Quero agradecer especialmente, é uma honra estar aqui e quero expressar a minha sincera gratidão a este órgão que é o Senado do Brasil. Eu esperei 55 anos para ter uma oportunidade como essa, porque é quando o meu incidente que eu vou descrever aqui começou, e sempre quis falar diante de um órgão governamental, e essa é a minha oportunidade. Muito obrigado. Esse rápido clipe que eu trouxe, esse é um clipe rápido de um UFO que foi filmado em uma cidade no Peru, no ano 2000. É típico, muitos UFOs, muitos OVNIs, pode-se ver uma parte mais obscura, parece uma espécie de gás em volta dele, e se comportando em movimento ondulatório. Então, tem muitas histórias de pessoas que falam desse tipo de movimentação pelos OVNIs. E quando a gente fala de incidentes com OVNIs em bases nucleares, e parece ser um tema recorrente. Na base de Malmstrom, em 67, foi algo que a Força Aérea encobriu, e também
mensagens cósmicas que nos foram reveladas. Em 67, os OVNIs desativaram uma série de armamentos e eu vou apresentar evidências que mostram isso. Eu vou começar com uma descrição das instalações da base de mísseis. A foto que vocês veem aqui, ela é como parece um celeiro de fazenda comum, mas tem pessoal da segurança abaixo e que estão numa instalação de controle de lançamento de mísseis que estão localizados a cerca de 1 milha de distância. E essa imagem à direita mostra a localização dos mísseis, que nós chamamos das instalações de lançamento. E cada míssil tem as suas instalações. Em 16 de março de 66, o coronel Walter Friedman estava no comando do que nós chamamos de um ecoflight, um ecovoo. É cerca de 100 milhas a leste de Great Falls, em Montana. Esses círculos vermelhos aqui mostram onde fica o ecoflight. Os pontos grandes são as instalações de controle de lançamentos que nós temos nessas áreas. E os outros pontinhos são as instalações de lançamento em si. Eu iria colocar aqui um áudio. Em 1996, eu contactei o coronel Figel e pedi a ele para descrever os eventos que duas das instalações tinham guardas e pessoas de segurança que estavam trabalhando naquela instalação de lançamento. E por volta de 8 horas da manhã, os 2 mísseis parecem ter desativado. Ele pergunta o que aconteceu e eles dizem a ele que os OVNIs estavam acima e muito logo depois disso, os seus mísseis estavam desativados. O coronel ainda está vivo e talvez ele tenha certeza de que ele poderia testemunhar perante o Congresso dos Estados Unidos. Let me go back. After I spoke with Colonel Figel, I asked him to call his commander. Depois que eu falei com ele, eu pedi para falar com o comandante dele. E o nome dele é Earl Carson, e ele era o comandante do Ecoflight na época, e algumas cartas foram escritas para mim confirmando o que o coronel Figel tinha dito, e o Ecoflight foi encerrado, foi desativado, e todos os mísseis foram perdidos. Mas eles não foram danificados. O que aconteceu foi que o sistema de guia e controle não conseguiu algumas possibilidades que eu vou discutir, mas não houve o equipamento não foi danificado e eles voltaram para o estado de alerta dentro de um dia. Ele também confirmou que tinha entrevistas gravadas e também disse que os OVNIs eram observados frequentemente em outras bases. E eu recebi documentos sobre o Information Act depois de ter pedido, e a Força Aérea tirou a confidencialidade desse incidente, apesar deles não saberem que era um incidente de OVNIs, porque quando fizemos o pedido não dissemos nada sobre OVNIs, e aí nós recebemos um dos documentos, que é esse telegrama aqui, dizendo que todos os 10 mísseis do Ecoflight foram desativados em 10 segundos. E o fato não tem razão aparente para a perda de 10 mísseis, e
o que foi identificado é algo que causa muita preocupação ao comando e esse documento foi enviado dos quartéis para outras bases, dizendo que tem que ser feita uma análise aprofundada o mais rápido possível. Então, foi uma preocupação muito grave. Temos perdido 10 mísseis sem nenhum motivo racional que explicasse essa ocorrência. E um sistema se tornou operacional em 1962, durante a crise cubana de mísseis. A perda de 10 mísseis em poucos segundos nunca havia acontecido antes dessa ocasião. E, surpreendentemente, um dos documentos que nós recebemos, foi esse relatório trimestral que é publicado pela base, falando sobre o status das operações. E aqui é dito que existem rumores de OVNIs em volta da área do EcoFlight durante que esses boatos foram descreditados. Bom, por que dizer isso? A menos que isso tenha sido relatado anteriormente. E como é possível provar que algo não aconteceu? É uma afirmação meio boba e eu fiquei muito surpreso de ver, mas é uma menção a OVNIs em um documento oficial. E Armin Gamble escreveu esse relatório e disse que não se lembra de entrevistar ninguém sobre isso, e ele se lembra a relutância sobre discutir esse tema por parte de todos que ele entrou em contato. E também disse que mudanças editoriais foram feitas e que informações falsas foram inseridas, e foi devido ao histórico de observações de OVNIs. E aparentemente existia um histórico desses casos. E todos esses documentos que eu estou mostrando, eu dei cópias ao senador Girão e para serem afixados aos arquivos dessa sessão. E duas possibilidades existem para essa pane nos mísseis. Uma é que o Logic Coupler, que é parte do sistema do míssil Minuteman I, é basicamente um computador que calcula a velocidade e direção e coisas assim. E pode ter tido uma pane, mas aí todos os 10 computadores teriam que ter tido pane ao mesmo tempo, e esses sistemas são independentes e não estavam interconectados. Então, não era assim que acontecia. Os mísseis eram sistemas separados. Então, a pane teria que ocorrer em todos os mísseis ao mesmo tempo, ou eles teriam que passar por um reset automático, mas novamente teria que acontecer ao mesmo tempo. Então, a probabilidade foi determinada de que ambas essas possibilidades eram muito remotas. E, além disso, foi dito que esses sinais externos causaram essa pane. Então, não foi interno, foi algo de fora do sistema que causou essa pane geral nos mísseis. Uma das equipes trabalhando na investigação do EcoFlight foi a equipe Boeing, liderada pelo Robert Kominsky. O senhor Kominsky me contatou um pouco depois de eu ter dado uma entrevista na rádio para falar sobre isso, e ele disse que era o engenheiro líder, e escreveu uma longa carta dizendo que não haviam dados ou constatações que explicassem como 10 mísseis sofreram pane ao mesmo tempo e foram derrubados ao mesmo tempo, e o chefe dele falou para ele que esse era um evento de OVNIs, e antes de escrever o relatório final, eles foram informados que eles não deveriam escrever esse relatório. Foi um pedido da Força Aérea. A Força Aérea havia declarado no telegrama que era uma séria preocupação essa ocasião e que uma análise aprofundada tinha que ocorrer, e
a organização que sabia mais sobre os sistemas era a equipe desse engenheiro. Por que essa equipe foi pedido que essa equipe parasse e não escrevesse relatório? Eu vou falar sobre isso também. Em 1977, um caminhoneiro estava dirigindo em direção a Montana, no norte dos Estados Unidos, e ele vê essa luz branca à sua esquerda ao dirigir seu caminhão, e a luz pisca. Era uma luz muito forte e pisca novamente. Ele para o caminhão e olha com mais atenção e vê uma luz branca grande piscando e que aterriza em uma área chamada Freshman's Cove, que dá para ver, é uma foto aqui. E aterriza nessa área e o caminhoneiro chama a polícia rodoviária, que vai e olha para esse objeto que havia pousado. Eles ligam para o escritório do xerife, eles ligam para o exército e todo mundo viu que esse episódio havia pousado e a Força Aérea mandou 2 helicópteros, mas quando eles chegaram estava muito escuro para que eles pudessem pousar nessa área perigosa, então eles tiveram que esperar até de manhã, mas pela manhã esse objeto havia partido. E dá para ver uma foto do tenente Curtis Chase, que é o oficial da base de OVNIs, e a Força Aérea havia designado certos oficiais para que se coordenassem com a investigação Condon, que eu vou falar sobre em breve, mas o coronel Chase, durante esse incidente, escreveu um relatório muito extenso e muito bem documentado em 24 de março de 1967. Uma das testemunhas que se apresentou foi o tenente Robert Jamison, e o tenente Jamison era o chefe de manutenção que cuidava de muitos dos mísseis de forma cotidiana, e em 24 de março, nessa ocasião, ele recebeu uma ligação às 10 da noite, e eu tenho o vídeo e o áudio, mas para poupar tempo, eu vou repetir o que ele disse. E ele disse que disseram a ele que todos os mísseis do Oscars haviam sido desativados durante um evento de OVNIs, e isso não era possível constatar isso e não voltar a funcionar até o OVNI ir embora. E isso aconteceu cerca de 20 milhas do lugar onde ficava a EcoFlight, mas foi em um dia diferente, foi antes dos mísseis EcoFlight haverem caído. Então, em 8 dias, nós perdemos 20 mísseis nucleares durante eventos de OVNIs. E eu estava comandando o Oscar Flight em 67, e o meu comandante estava descansando, e um de nós tinha que ficar acordado porque nós estávamos em um plantão de 24 horas, e eu recebi 2 ligações. A primeira que eu recebi foi do meu guarda de topside, que eles estavam vendo luzes estranhas voando acima da base, que estavam parando e revertendo o curso, fazendo manobras de 90 graus. E o guarda disse: "Não são aviões, senhor." E eu não levei muito em consideração. Eu sabia que haviam relatos de OVNIs no jornal local, mas eu não acreditava muito. E eu desliguei o telefone, e ele estava muito sério, e dentro de 5 minutos ele liga novamente, e dessa vez ele está muito assustado. Todos os outros guardas estavam com as armas sacadas e apontadas para uma luz
vermelho alaranjada que estava pulsando na frente do portão principal. Ele estava muito assustado, ele queria que eu falasse a ele o que fazer, e finalmente eu percebi que esse homem estava falando muito sério e achei que nós estávamos sendo atacados, então eu disse para ele tomar qualquer medida necessária para manter tudo protegido. E ele desligou o telefone, eu fui falar com o meu comandante sobre essas ligações e, de repente, os mísseis começaram a cair e nós perdemos 10 mísseis enquanto esse objeto estava sendo observado. Então, o relatório de pane que nós fizemos relatando qual era o problema foi a mesma coisa do EcoFlight. Problemas no sistema de controle. Perdão? E nós também tínhamos duas unidades de lançamento na qual haviam sido observadas luzes, e eu pedi que guardas fossem verificar se nada havia entrado na unidade de lançamento, e eles me disseram que estavam vendo OVNIs acima dessas unidades e eles estavam muito assustados. Eles voltaram bem assustados. E o que a Força Aérea fez sobre isso? Eles não relataram a nenhuma equipe, eu nunca ouvi falar sobre o EcoFlight enquanto estava trabalhando lá. Ninguém sabia do Oscar Flight. Nós nunca recebemos nenhum briefing sobre esses acontecimentos nos 2 anos que eu trabalhei lá depois disso, e o motivo é por causa desse, entre aspas, estudo científico chamado a investigação Condon. O Edward Condon era um professor de física na Universidade do Colorado em 1966. Em 1946, ele havia sido acusado pelo diretor do FBI, J. Edgar Hoover, de ser um espião comunista, um espião soviético. E se isso era ou não verdade, mas ele perdeu seu acesso de segurança às informações em 49. Em 66, o FBI contata ele novamente e pergunta: você quer ser recebido novamente no FBI? Ele diz que sim. Então pediram que ele criasse esse estudo, mas pediram que ele não levasse muito a sério, e o estudo não era sério. E eu vou entrar só nesse aspecto que tem a ver com os meus incidentes. Então, o estudo foi publicado em novembro de 1966, foi iniciado em novembro de 1976. Em 1967, o Ray Farrell, que era chefe do grupo elétrico na Força Aérea, havia sido informado sobre esses eventos OVNIs que causaram a falha desses mísseis, e aí falou com Roy Clark, que era o investigador-chefe, e contou a ele sobre os detalhes, contou os nomes das pessoas que haviam visto esses objetos, com números de telefones, endereços, etc. E as datas nas quais os mísseis caíram, e tudo isso está nas anotações do Craig, e eu consegui essas anotações. Elas estavam em uma universidade nos Estados Unidos, e esses documentos podem ser vistos aqui na parte de baixo da esquerda. E aí o Craig escreveu fazendo um pedido para a Força Aérea. Na verdade, ele vai ver o coronel Chase, que fala que não sabe de nada sobre OVNIs causando pane em mísseis, e a credibilidade dele, já que ele era o chefe de operações da base, cada equipe de manutenção sabia que o Oscar Flight foi derrubado e o EcoFlight foi derrubado por causa de OVNIs, e o Robert Jameson havia confirmado isso. E, em todo caso, ele disse: se você quiser conseguir o relatório, você tem que voltar a
ao quartel, mas vai ser muito confidencial e a possibilidade é que você não vai conseguir, a maior probabilidade é que você não consiga acesso a esse relatório. Então, esses investigadores pararam a investigação nesse momento. Em junho de 1967, a Divisão de Tecnologia da Força Aérea, que era o local onde era desenvolvido o projeto Blue Book, escreveu ao coronel Chase dizendo: nós ouvimos que houveram panes em equipamentos durante momentos onde OVNIs foram observados. Gostaríamos de saber se isso é verdade. E a resposta que eles receberam é: nós não sabemos nada sobre isso. E, novamente, o coronel Chase mentiu, porque é uma mentira muito séria. E a divisão de tecnologia, onde é desenvolvido o projeto Blue Book, recebeu essa resposta e, como resultado, a Força Aérea usou os resultados da investigação Connor para parar suas investigações e os seus relatos sobre OVNIs em 1969. Esse é o documento que vocês veem aqui na tela. E disseram que não há motivos para a Força Aérea estar envolvida nisso, que não existe nenhum problema de segurança nacional, mesmo que, na verdade, 20 mísseis nucleares foram derrubados por OVNIs. Outros casos, eu vou passar muito brevemente por eles. Esses são descritos por relatórios que eu dei cópias para o senador, um capitão que era chefe da equipe de mísseis Atlas em 1977, e ele diz em seu relatório que 3 vezes, pelo menos, OVNIs haviam sido vistos sobrevoando a base dele, e o Dr. Jacobs era um videógrafo fotográfico, e ele tinha uma câmera muito avançada em 1964, e durante um lançamento de teste do míssil Atlas, ele fez um vídeo de um OVNI que estava voando em círculos em volta de um míssil. Não era um míssil real, mas o OVNI é visto no vídeo voando em volta desse míssil de teste, e aí apontando lasers para esse veículo de reentrada e tirando ele do curso. Isso está bem documentado e foi apoiado. Essa declaração foi apoiada pelo comandante dele, o chefe McDonough. Em 1966, estava em uma equipe de pesquisa geográfica procurando bons locais para instalar mísseis, quando um objeto não identificado voou acima dele e ficou lá por cerca de 30 segundos, assustou a equipe inteira dele. Em 1966, o capitão Daly estava liderando uma equipe na base, uma base aérea, e todos os mísseis haviam sido desativados novamente com envolvimento de OVNIs. O sargento Dave Scott, em 1974, era um segurança que viu OVNIs nas bases de mísseis. O capitão da Força Aérea em Wyoming também recebeu informações de seus guardas de segurança que estavam em campo, que haviam visto OVNIs sobrevoando o local de controle de lançamento dos mísseis. O Jim Homburg é um adolescente que, em 1979, que estava andando a cavalo na Holanda, era perto de uma base holandesa,
que tinha um departamento americano, era uma base da OTAN que tinha armas nucleares, e no dia seguinte, pelo menos 12 naves Royal Dutch viram um OVNI voando e apontando feixes de luz para diferentes locais e procurando o armazenamento de armas nucleares, e também ocorreram em uma torre de uma base nuclear, foram vistos 3 OVNIs que estavam emitindo novamente um feixe de luz. Então, os OVNIs vêm avisando sobre a ameaça da guerra nuclear desde 1944, e OVNIs foram vistos por pilotos das forças aéreas, em bases nucleares que desenvolviam plutônio para as primeiras bombas nucleares, então, e também no local do primeiro teste da bomba atômica. E a questão nuclear é uma questão muito séria. Temos cerca de 20 mil armas nucleares disponíveis hoje em dia. O Irã, o tratado que nós temos com o Irã para parar o seu avanço nuclear já foi dissolvido. Então, eles podem desenvolver armas nucleares, quem sabe, se eles fizerem isso, a Arábia vai fazer isso também. E nós temos duas potências em guerra, o Paquistão, também temos a Rússia, que ameaçou o uso de armas nucleares no conflito com a Ucrânia. Então, a questão das armas nucleares é muito séria hoje em dia, eu acho, e eu não acredito na ideia de que a guerra nuclear não é possível, e tudo que é preciso é o uso de uma arma nuclear tática, que pode acontecer em qualquer lugar no mundo, ou algum acidente pode acontecer em qualquer lugar do mundo que pode desencadear uma guerra nuclear. E sem a disseminação de governos como o do Brasil, que está tomando essa iniciativa, e novamente eu te agradeço pelos seus esforços, senador Girão, essa tradição de confidencialidade continuaria, e essa confidencialidade diminui a confiança do público em seus governos durante as crises, como a crise nuclear e o aquecimento global. E com a disseminação de informações, se os governantes levarem a sério a disseminação desses segredos, teremos um grande impacto positivo na civilização humana, incluindo a urgência de trabalhar juntos para enfrentar uma coisa em comum que não conhecemos, que é desconhecida, e confrontar os desafios da humanidade juntos. Então, para resumir, eu acho que nós temos mensagens cósmicas aqui. Nós sabemos agora que não estamos sozinhos, que já tivemos tantos relatos credíveis sobre a existência de OVNIs, e outros seres vivem no mesmo cosmos, e nunca devemos parar de tentar abolir as nossas armas nucleares ou outros meios de autodestruição, e nós somos responsáveis por aumentar o nosso nível de entendimento e preocupação uns com os outros e em todas as formas de vida no planeta. Obrigado.